Mando saludo para a Nova Unção de Brasil, aleluia. Ao pastor Marco, à pastora Lourdes e à congregação de Brasil, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amém. Nossa igreja lá em Brasil, aleluia. Abre suas Bíblias em Joel, aleluia. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, aleluia, aleluia. É uma profecia que devemos lê-la, entendê-la. É uma profecia que devemos entender nesse tempo, no contexto desse tempo que vivemos, nesse tempo de discussão, nesse tempo de ameaças. A palavra do Senhor nos diz que haveria rumores de guerra, que haveria peleia, confusão no mundo. Hoje a gente vive um pavor real que está ameaçando o mundo com armas nucleares, não? A gente vê que o Norte Coreia está agitando ao mundo inteiro. Pero o Senhor é poderoso com a sua igreja, amém? E se aí cair uma bomba nuclear por aí, nós outros com certeza iremos com Deus, amém? Ainda que ande no vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque Deus está conosco, amém? Ainda, irmão, ainda que possa cair os cohetes nucleares, como os coreanos, não coreanos estão ameaçando em soltar cohetes nucleares sobre o governo americano. Nós outros como igreja oramos que Deus possa frenar esta guerra, esses rumores, mas a palavra do Senhor disse que haveria rumores de guerra, mas não seria o fim. Haveria rumores de guerra. Há muitos rumores de guerra, mas nós outros, o único rumor que há entre nós outros é que Deus vive e reina para sempre. Amém? Glória a Deus. Alabado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nesta tarde. Amém? Glória a Deus. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Aleluia. Agita mais o sonido para mim, está muito agudo. Aleluia. Aleluia. Dá equalização no sonido melhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ficamos de pé em nome de Jesus. Reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim em Joel 2, capítulo, versículo 28. Depois disto derramarei de meu espírito sobre toda e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, e vossos ancianos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. Também sobre os servos e sobre as servas derramarei de meu espírito em aqueles dias, e darei prodígio em los cielos e na terra, sangue, fogo e coluna de humo, e o sol se convertirá em tenebras, e a luna em sangue, antes que venga o dia grande, espantoso de Jeová. E todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, porque del monte de Sião, em Jerusalém, haverá salvação, como lo dijo Jeová entre os remanentes, a qual ele haverá. Quantos são chamados nessa tarde? Amém. Glória a Deus. Quantos são chamados? Amém. Amantíssimo Padre Celestial, damos graça por tudo, Padre, e doaste nossas vidas. Deus, vivemos num mundo onde há rumores de guerra, mas nós outros confiamos em tua palavra, porque tua palavra diz que nos confia em carros e cavalos, mas nós outros confiamos no Deus da glória. Amém. Amantíssimo Padre Celestial, dê tua bendição, a tua unção e teu respaldo nesta tarde. Damos graça por tudo, Padre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. A profecia de Joel. Aleluia. A profecia de Joel tem que ser entendida ao tempo atual que vivemos. No dia de Pentecostés,
Ou melhor dizendo, Joel, quando profetizou que Deus derramaria seu espírito, Joel viu seu tempo, aleluia, e sabia que a futuro Deus derramaria seu espírito, aleluia. E no dia de Pentecostés, Pedro mencionou a profecia. Pedro mencionou a profecia de Joel. Pedro não declarou que a profecia de Joel havia se cumprido, somente mencionou a profecia escrita em um dia de Pentecostés. Aleluia. Entre de Joel a Pedro há um espaço, e entre Pedro e nós há outro tempo. Pero a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, isso que é importante, darei prodígio em los cielos e na terra, sangue, fogo e coluna de humo, e o sol se converterá em tenebra, em tenebra, em la luna em sangue, antes que venga o dia grande, espantoso de Jeová. Agora a pergunta é: no dia de Pentecostés, o sol se escureceu? Não. A luna se converteu em sangue? Não. Não se converteu. Então isso quer dizer que essa profecia é para esse tempo atual. Aleluia. Amém. Aí para esse tempo atual, vemos rumores de guerra. Não sabemos se amanhã vai ter sol ou você vai ter luna. Ou se vai ser pura escuridão. Porque só basta um cohete atômico desse ser lançado, irmãos meus, e vai ficar tudo nublado. Aleluia. Pero para nós vai ser dias de vitória. Amém. Aleluia. Para nós vai ser dias de vitória. Para nós vai ser dias de vitória. Amém. Esta profecia que leemos é a profecia que Deus estabeleceu para o tempo atual. O tempo atual que vivemos. Nesse tempo atual, Deus estabeleceu essa profecia para nós. Aleluia. Para nós que vivemos nessa era difícil, nessa era onde a igreja vai entrando numa espiral de modalidade, onde a modalidade vai crescendo, pero nós confiamos no Deus da glória. Amém. Quantos confiam no Deus da glória? Amém. Glória a Deus. É uma profecia que devemos fazer realidade em nossas vidas. Hoje devemos fazer realidade em nossas vidas. Como? Se llenando do Espírito Santo. Amém. Aleluia. A igreja de hoje, vendo a igreja do passado e vendo a igreja de hoje, a igreja do passado era uma igreja que corria o Espírito Santo. Hoje em dia, os apóstolos, supostos apóstolos, hablam que o rio da igreja é o money, plata. Sobra de plata. Plata. Mas quem habla da profecia do Senhor, quem habla em se arrepender dos pecados, quem habla em ser cheio do Espírito Santo, quem profetiza diz que esse mundo necessita ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Santo tu nome, Senhor. Ayer eu mirava algumas situações e me espantava ver um certo suposto apóstolo falar que Cristo não veio buscar sua igreja. Irmão, isso é uma falácia. Cristo veio buscar um povo lavado e redimido na sangue do Cordeiro. Sim, Senhor. Cristo veio buscar um povo cheio do teu Santo Espírito, aleluia. Um povo que alabe e bendize o nome do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, porque vivemos em um mundo luciferínico, em um mundo de maldade, onde as profecias satânicas se hacen cumprido em esse tempo, onde a violência é comum em nossa sociedade. Amém. Vivemos numa sociedade que dá a espalda a Cristo Jesus. Vivemos numa sociedade onde o mundo virou a espalda a Cristo Jesus e rechaça o Espírito Santo, aleluia. E blasfema contra o Espírito Santo. É só tu poner na internet que tu vê harta blasfêmia.
adentro e afuera. Porque também dentro da igreja também há muita blasfêmia. Gente que está negando o poder do Espírito Santo. Mas eu digo que há poder em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continua atuando no dia de hoje dentro da igreja. Amém, aleluia. Que o Espírito Santo é a alma da igreja. Aleluia. É a essência da igreja. Oh, glória, aleluia. Amém. Necessitamos ser llenos do Espírito Santo. Glória a Deus. Llenos do Espírito Santo. Aleluia. Llenos da bendição do Senhor. Sim, Senhor. Eu não sei você, mas eu sei que quero ser lleno do Espírito Santo. Aleluia. Eu também, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E você, como quer ser lleno? Oh, Deus. O mundo, onde o pecado, onde a delinquência juvenil ha chegado a um limite transcendental. Aleluia. Hoje em dia, muitos jovens, essa semana mesmo, vimos na tele, um muchachito que foi preso várias vezes, com 16 anos, tem mais de 20 passagens pelos carabineiros. Já mais de 20 vezes já foi detenido e solto, 16 anos de idade. Foi preso com outro grupo de jovens que estavam roubando. Irmãos meus, a palavra do Senhor nos diz que os jovens seriam llenos do Espírito Santo. Aleluia. Amém, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que as jovens seriam llenos do Espírito Santo. Quando a igreja deixar de profetizar e devemos ser llenos do Espírito Santo, o diabo toma conta. Sim, Pai. Porque hoje a igreja também é florida. Sim, Senhor. A igreja quer falar de coisa novidosa, quer falar de novidade. A igreja quer falar de algo superficial. Mas quem habla que devemos ser llenos do Espírito Santo, aleluia. Quem habla que devemos envolver cheio da profecia do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Ah, pastor, está um pouco bem pesadito hoje. Deus, Não, eres o nome do Senhor. não estou pesadito. Abra, Pai. Porque a palavra do Senhor nos diz que devemos ser llenos do Espírito Santo. Amém, Senhor. Lleno do Espírito Santo. Aleluia. Lleno. O que significa lleno? Aqui eu tenho um vaso que a irmã Elias me trouxe. O vaso está vazio ou está lleno? Amém. E como está a igreja hoje? Meia llena, meia vazia? Não, irmão meu. Devemos estar llenos do Espírito Santo. Devemos ter uma igreja llena do poder de Deus. Devemos ter uma igreja que abre a verdade de Deus toda a vida. Amém? Uma igreja que profetiza. Onde estão os irmãos que profetizam na igreja? Oh, Deus. Onde estão os servos do Senhor que profetizavam? Aleluia. Grande eres tu. Onde estão os jovens que derramavam lágrimas na casa do Senhor? Aleluia. Hoje em dia o jovem está mais preocupado com as pololas do que com as coisas do Senhor. Está mais preocupado com as pololas. Ai. Está mais preocupado em pololear. Está mais preocupado em ver na internet. Irmãos mil, a igreja do Senhor tem que ser llena, mas llena é do Espírito Santo. Temos que tirar toda a carnalidade e ser lleno do poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Vivemos no mundo Aleluia. onde a delinquência toma conta de tudo. Glória a Deus. Mas sabe de uma coisa, irmão meu? Sabe de uma coisa? Deus quer te usar. Deus quer te usar. Amém, Senhor. Deus quer te usar. Sou eu que não me deixo ser usado pelo Senhor. E fico sentadito. Se possível for, irmã minha, eu pego uma praieira para mim me acostar. É praieira que se diz da Caetira, é verdade? Uma praieira para ir descansar. Irmãos meus, eu vou lhe dizer algo. Nós outros não podemos estar sentados. Nós outros devemos estar de pé na brecha, lutando, como diz Ezequiel 22, morrendo na brecha, aleluia, morrendo de parte do Senhor, seguindo do Espírito Santo e crendo no poder de Deus sobre nossas vidas. Amém. Deus querido, aleluia, Pai. Glória a Deus. Maravilhoso Santo eres nome, tu, meu Senhor. Deus. Quantos
estou diante do Espírito Santo, aleluia. Amém, aleluia. Bendito eres. A profecia satânica vem em tempos antigos. O primeiro homem que se meteu em um satanismo foi Nimrod. Nimrod é bisneto, neto de Noé, aleluia. Nimrod. Isso está em Gênesis, aleluia. Ele foi usado por Satanás, onde tentou levantar a torre de Babel, aleluia. Um homem luciferínico, um homem terrível, possuído por Satanás, aleluia. Irmãos meus, quando a igreja deixa de profetizar, Satanás toma conta, aleluia. Amém. Mas nós outros vamos profetizar em nome de Jesus, que aqui quem manda é Cristo Jesus. Amém, aleluia. Santo eres tu nome. E eu vou lhe contar algo. De sábado, de viernes, foi de viernes, viernes para sábado, na madrugada, eu acordei e abri com a minha esposa, na madrugada mesmo, da manhã no dia. Revelação. Eu estava numa barca, numa barquita, eu e minha esposa e mais duas muchachas, no meio de uma laguna, enorme laguna. E a gente numa barca que se chama Caberá Maravilhosa, numa barqueta, numa barca nós outros. Irmãos meus, incrível que pareça, a barca era tica, mas nós outros pescava puro salmão. Cara, salmão gigantesco. A barca estava cheia de salmão. Eu perguntava a minha esposa para as duas ticas: aonde vamos pôr mais salmão? Era puro salmão, irmã. Não tinha peixe malo, não, era peixe bueno. Era pescado bueno. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai transformar nossa igreja, e que eu creio que vai chegar a bendição na nossa igreja. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, viu? Aleluia. Há tempo de buscar o Senhor. A profecia de tempos é lleno. Hoje teremos reality show, aleluia. Isso que passa no canal 13, mundo oposto, aleluia. É mundo oposto, verdade? E outros por aí que se passam na tele, que eu não sei nombrar, que passam muito, aleluia. Eu não perco tempo para ver reality show. Eu não perco tempo. Não perco tempo nessa questão, aleluia. E eu creio que nenhum evangélico deveria estar vendo mundos opostos, seja lá o que for, aleluia. Teve um no Brasil que se chamava, como se chamava, irmã Elia? Teve no Brasil que os evangélicos ficaram loucos com o reality show que teve no Brasil. Big Brother? Exatamente, irmã Elia sabe. Já está no 13º já. No 13º? No 13º. E eu vou lhe contar algo. Eu conheço os evangélicos em Brasília que estão na igreja. Eu vou abrar. Vai ter que estar mentindo o homem escolar brasileiro. Aleluia. E irmãos meus, eu conheço alguns brasileiros que estão na igreja e como se quer ouvir. Pastor, é 9h30. Às 10 empieza essa questão. Como é que é o nome da questão mesmo, Nipa? Big Brother. Às 10 empieza. E eu conheço um grupo de irmãs, minha esposa me conhece. Não vou lembrar o nome das santas, não. Mas a minha esposa conhece. Fica com o relógio mirando. Ai meu Deus. Pastora, não termina. A igreja, o culto terminou, pega. Cadê? Presta do bolso aqui, vai. Presta do bolso. O culto nem terminou, as irmãs já estão com a carteira já aqui já em pé de guerra. Quando o pastor diz que a comunhão do Espírito Santo da paz eu estou sobre o outro, e vai embora para casa. Chega em casa correndo, a primeira coisa que você é ligar a tele. Big Brother. A Globo. Chega na Globo, senta na Globo. Fica na Globo. E no outro dia, você viu, irmã? Você viu? Irmã, viu que passou no Big Brother? Não, irmã. Tem uma que chegou até a chorar em tudo. Porque um foi eliminado. Aí pergunta: o que o pastor falou na mensagem? Não tem nem ideia. E depois ter uma vida cheia do Espírito Santo, toma vergonha na cara, aleluia.
Não vou lembrar o nome delas não, aleluia. Mas é de Brasil, que os brasileiros estão aqui conosco, aleluia. Irmãos meus, isso é uma vergonha, aleluia. A igreja tem que estar dizendo, é do Espírito Santo. Nós vamos estar preocupados com a palavra do Senhor, amém. Eu quero mais da palavra do Senhor, eu quero me llenar, é do Espírito Santo. Eu quero estar diante da bendição do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que o meu anelo? É que essa ninha profetiza dentro da igreja. Amém. O anelo dos irmãos não profetiza dentro da igreja. Que a irmã Fabíola se tira, fala profetizar dentro da igreja, aleluia. Que Elias profetiza, aleluia. Que a irmã aqui profetiza, que a irmã profetiza, que a irmã profetiza, aleluia. A igreja tem que ser uma nação de profeta, aleluia. Uma nação cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tá bom ou não tá bom? Aleluia. Irmão meu, temos que quebrar essas coisas. Temos que quebrar. Não podemos deixar passar de deixar isso passar. Dentro da igreja, irmão, não vê no reality show. Aleluia. Porque no reality show, irmãos meu, até quando? A igreja está exagerando do poder de Deus. Amém? Amém. Aí depois que eu quero mais e mais de Cristo. Aí ele cantar, eu quero mais e mais de Cristo, ele canta, eu quero mais de Big Brother, eu quero mais de internet. Pastor, termina a reunião, eu quero ir para casa, Quero ver mundo oposto, pastor, quero ver mundo oposto, aleluia. Senhor, não pode ser. A igreja não tem que estar preocupada com essa questão. A igreja está preocupada é se llenar com a presença do Senhor, porque Cristo vem buscar uma igreja lavada e redimida da sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém? Amém. Assim é, irmão meu. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. E nós outros temos que se llenar na presença do Senhor. Aleluia. Llenar da palavra do Senhor. Nos primeiros reality show foi o que começou o reality show. É uma profecia satânica. Aleluia. Que está se cumprindo nos dias atuais. A igreja está de braços cruzados, mientras tanto Satanás ganha miles e miles de jovens para seu reino e para as trevas. Aleluia. Essa é a grande verdade. Aleluia. E quando nós outras vezes tomamos de braços cruzados, Satanás está ganhando miles e miles de jovens. A vezes a igreja do Senhor está de braços cruzados. A igreja de Pentecostes, quando foi tirada do Espírito Santo, o que se passou? Pedro saiu afuera. E na primeira predicação, quantos ganaram? Quanto ganaram? 3 mil. Com uma predicação. Diante do Espírito Santo. Nós todo domingo estamos predicando e estamos crendo que Deus vai nos bendizer em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em meio de semana, irmão, tu pede ser para ser diante do Espírito Santo. Fala, Padre, me tira, Senhor. E domingo eu quero predicar a tua palavra. Domingo eu quero predicar. Irmã, eu quero predicar. Eu quero falar de Cristo Jesus. Eu quero sair na calle e falar que Cristo sana, que Cristo salva. Aleluia. Irmãos meus, essa é a realidade da igreja. A igreja não pode estar de braço cruzado. Um irmão que está de braço cruzado, ou uma irmã de braço cruzado, é um evangélico flojo. Aleluia. É um evangélico flojo. E aí não dinheiro que é evangélico flojo dentro da igreja. A igreja necessita de dinheiro que é do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém ou não? Amém. Irmãos meus, essa é a grande realidade. Aleluia. Os governos hablam de guerra, mas eu hablo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Estou vivendo o último dia sobre a face da terra. E nesse dia temos que estar tirando do Espírito Santo. Aleluia. Tirando da bendição do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorioso. Eu vou dar meu óculos, senão não consigo ler. Aleluia. Aleluia. Se esquadrinhamos a palavra, saberemos que o reality show aparece em este tempo, porque os profetas do Senhor, os homens que eram para estar
llenos do Espírito Santo, estão acomodados a este mundo. Os homens que eram para estar cheios do Espírito Santo estão acomodados. Estão acomodados por quê? Porque a igreja é grande, porque entra bom no dízimo, porque tem bom no alto. Igreja acomodada, varão acomodado. Mas vai chegar o tempo que Deus vai mandar algo diferente sobre a igreja vai experimentar o que é a persecução, como experimentou no tempo de Pentecostés. Aleluia. Hoje em dia a igreja está acomodada. Por isso passa o que passa na face da terra. Enquanto a gente é acomodado, irmão meu, a igreja não é para tu vir ficar acomodado. A igreja é para tu vir se llenar do Espírito Santo e abrir fora, que Cristo modifica os corações. Amém. Aleluia, santo é tu nome. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Aleluia. Eu quero mais de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Aonde está estes homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Porque a igreja tem que ser acovardado, ter medo de predicar contra as profecias satânicas. Deveríamos, irmão meu, deveríamos estar cheios da palavra do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Deveríamos estar transpirando a palavra do Senhor, sentindo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Quantos vieram predicar ontem à tarde? Quantos vieram predicar ontem à tarde? Quantos vieram predicar ontem à tarde? Aqui vieram 3. A minha esposa, a irmã Fabíola e a irmã Hilda. 3 irmãs. Aleluia. 3 irmãs a predicar. Aí eu pergunto, cadê os demais? Aleluia. Eram 3. Cheio do Espírito Santo tem que predicar. Aleluia. Domingo à 1 da tarde, todos têm que estar predicando a palavra do Senhor, irmão meu. Amém. Temos que estar, irmão meu. Chega de florreira. Aleluia. Cristo não veio buscar uma igreja acomodada, uma igreja flor. E eu vou lhe contar uma coisa. Se você for em Mateus 25, aleluia, tu vai ver que eram 10, mas só os 5 subiram. A outras 5 estavam. Chegavam, tá babando do lado. Teve um dia que eu olhei minha esposa, minha esposa estava passando um homem aí, contigo. E estava brando, minha esposa estava. Falei, acorda, homem. Oh, para com isso, acorda. Não, acorda. Vamos acordar um pouquinho, não. Acorda. Hoje é dia de dormir, não. Hoje é dia de buscar o Senhor, é dia de igreja. Acorda. Tem como é molesta negra, mas tem que acordar e se llenar do Espírito Santo em nome de Jesus. Aí de repente estavam assim, tudo dormindo. Estavam. Ai, que sono. Aí depois desperta. Me dá um pouquinho do teu azeite. Não, irmão. Tu não tem que dar teu azeite para nada. O azeite é suyo. Amém? Amém. Por isso, quando o noivo chegou, ficaram afuera. Mas os e eu não queremos se quedar afuera. Queremos ir junto com Deus. Amém. Quando Cristo vir buscar a sua igreja nas nuvens, com voz de arcanjo, com certeza, você nem eu queremos se quedar neste mundo. Queremos ir junto com Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alabado seja o nome do Senhor. Cristo reina. Amém. Quem vive? Cristo. E é seu nome. Glória. E a igreja. Glória. Amém. Glória. Uma salva de palmas, um aplauso a Jesus. Aleluia, Deus Santo. Irmãos meus, cheio do Espírito Santo, isso significa que é uma igreja que combate o pecado. Amém. É uma igreja que combate. Aleluia. Um soldado quando vai à guerra, como que ele vai? Puro ou vai armado? Armada. A nossa arma não é contra a carne E sangue. nem sangue, contra a potestade espirituais. Então temos que estar cheio de quê? Do Espírito Santo. A nossa arma é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A nossa arma é o Espírito Santo. Nene, desperta.
A tua arma é o Espírito Santo. Tem que estar lleno do Espírito Santo, homem. Não? Tem que estar lleno do Espírito Santo. Uma igreja poderosa. No livro de Atos, no livro de Hechos, perdão, falar em português. No livro de Hechos 1:8. Que habla? Leia-lo para mim, irmão, vai despertar. Leia, rapidinho, vai ler, rapidinho. O que significa ser tadeado do Espírito Santo, aleluia. Já acharam? Hechos 1:8. Eu tenho aqui, mas não quero ler. A igreja tem que ler, aleluia. Recibiréis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até o último da terra. Será o quê? Lleno do Espírito Santo, irmão meu. A palavra diz tudo. Serem lleno do Espírito Santo, lleno da bendição, aleluia. Lleno do poder de Deus, lleno da palavra de Deus, aleluia. Irmão meu, essa é uma igreja poderosa, uma igreja que alava e bendiz o nome do Senhor. É uma igreja llena. O mandato do Senhor era que nós outros fôssemos llenos do Espírito Santo, aleluia. Cristo nunca disse que é para não ser vazio. É muito contrário. Ele disse que era para ser lleno do Espírito Santo. Amém. Uma igreja, só a igreja, um homem e uma mulher, só é homem e mulher quando está lleno do Espírito Santo, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém? Ou não diz, eu queria ser como é que ele não é aquele ator americano com rubio por aí, ele falou com o nosso nome. Quem? Brad Como Pitt. é que é o nome? Brad Pitt. Como é que é o nome? Brad Pitt. Black Pipe. Black Pipe. Esse é o nome do diabo. Outro diz, não, eu queria ser como Jorge Vive. Não. Justin Bieber. Queria ser como Jorge Vive. Outro dia tem na igreja, os ticos, tu queria ser Jorge Vive. Então Cruz. Ou tem uns que põe até umas patitas de gás na cabeça, não? Eu tenho um sobrinho no Brasil que não come umas patas de gás na cabeça, não? Ronaldo. Vem cá. Vai para a igreja, você não sabe se está pegando que pegar um, não, irmão? Neymar. Igual o Neymar, tipo Neymar, exatamente. Ficou umas patas de gaio, irmão, viu? Era patatinho do Espírito Santo, mas estão pensando em Brad Pitt, Jorge Vive, Tom Cruise, irmão, viu? Para com isso. A igreja não é para ficar vendo Jorge Vive, não. O jovem da igreja é para estar na palavra do Senhor, aleluia. Glória a Deus. É para estar esquadrinhando a palavra do Senhor. É para estar indo no Instituto Bíblico, aleluia. Amém. Sabe o que eu digo para os jovens da igreja? Vai ao Instituto Bíblico, llena-se da palavra do Senhor, llena-se do Espírito Santo, aleluia. Amém. Deixa a questão de Jorge Vive do lado, deixa a questão de cantor mudando do lado, se llena da palavra do Senhor, se llena da bênção e seja lleno do Espírito Santo, aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus nessa tarde, aleluia. Aleluia. Controversia satânica, deveríamos levantar um grande exército de homens e mulheres llenos do Espírito Santo a combater as forças luciferínicas que domina este mundo, porque Satanás tem dominado este mundo com a televisão, com as telecomunicações, aleluia. Hoje, quando ligamos a TV ou a computadora, encontramos vários sentidos satânicos, aleluia. Os jovens, quando ligam a televisão, se contaminam com os reality show, com toda essa questão brava e sucia da vida, aleluia. Hoje em dia, o jovem cai da igreja e a primeira coisa que hace ligar a tele para ver Los Sopranos, verdade? Não tem uma telesérie Los Sopranos por aí? Eu não vejo não, uma telesérie Los Sopranos que só habla de máfia, aleluia, só de assassinato e mais nada. Outro vê o patrão do mal. Aí tá eu sei, amém, não. Patrão do mal. O nome já diz tudo, o patrão do mal, aleluia. Pablo Escobar, aleluia. E ficam vendo, irmão, nem para ver essa questão não, irmão meu.
Não perca tempo nessa questão. Vê um canal evangélico, aleluia. Leia a palavra do Senhor. Se tira da presença do Senhor, irmão meu. Volve a ser dinheiro da presença do Senhor, aleluia. Volve a ser dinheiro, volve a ser dinheiro da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje em dia a televisão só ensina coisa que não presta. Semana passada foi Semana Santa, verdade? Amém. E jueves era puro, todo mundo santito. Chegou no domingo, todo mundo se depravou de novo, porque a santidade dele só dura até o domingo. Mas a palavra diz isso para mim, a palavra diz que ele é santo, porque Deus sou santo. Amém. Glória a Deus. A santidade e a bendição tem que ser sempre em nossas vidas. Aleluia. A Semana Santa não é só um dia, nem só uma semana. Todos os dias para nós outros somos santos na presença do Senhor. Eu creio na santidade de Deus. Eu creio que devemos ser santos, porque Deus é santo. Amém. Glória a Deus. Quando dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia. Santo eres tu nome, meu Deus. É Isaías. Aleluia. Em Isaías 32, versículo 15, diz assim o seguinte: até que sobre vosotros seja derramado o Espírito do alto, e o deserto se convertirá em campo fértil. Aleluia. E ser estimado por bosque. Aleluia. Amém. Habla do derramamento do Espírito Santo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, uma igreja que não tem o Espírito Santo, é uma igreja seca. Aleluia. Irmã Elias, que viaja muito para o deserto. Aleluia. Não que a irmã vive no deserto, a irmã não viaja muito para o deserto. Aleluia. Quando você vai no deserto de Atacama, o que tu vê, Elias? Puro cerro, não, papá. Puro cerro, nada mais, não vê nada, verdade? Assim passa. Quando estamos vazios, sem o Espírito Santo, somos um deserto seco, aleluia. Mas quando o Espírito Santo derrama sobre o evangélico, derrama sobre o irmão, derrama sobre a igreja se torna um campo fértil, aleluia. Eu abri Isaías 32, versículo 15, aleluia. Agora vou ler Isaías 44, versículo 3, porque eu derramarei água sobre o sequedal e o rio sobre a terra árida. Meu espírito derramarei sobre tu geração e minha bendição sobre tus renovos. Aleluia. Irmãos meus, Deus quer derramar o seu Espírito Santo. Aleluia. Deus quer derramar de tua bendição sobre nossas vidas. Aleluia. Quer derramar de tua vitória sobre nossos corações. Aleluia. Nós outros somos uma terra fértil, aleluia. Somos gente de poder, gente de palavra, gente de bendição, aleluia. Eu nunca vi um evangélico que não seja de bendição. Todo evangélico tem que ser de bendição e dinheiro do Espírito Santo. Amém. Amém, aleluia. Amém. E para tu anotar em tua casa, Números 11, versículo 29, Ezequiel 39, versículo 29, Ezequiel 36, versículo 27 a 28, Zacarias 12, versículo 10, aleluia, e Gênesis 1, versículo 2, aleluia. Tu lê em sua casa, aleluia, porque ele tem que meditar a palavra do Senhor, irmão. Tem que meditar a palavra do Senhor, aleluia, aleluia. A profecia de Joel está llena com coisas llena da bendição do Senhor para nossas vidas. É o jovem que se desnuda frente às câmeras não tem o Espírito de Deus, aleluia. Em outros lugares tem reality shows sexuais, aleluia. Eu me pergunto, onde está a igreja para combater isto, aleluia? Não podemos estar de braços cruzados quando vemos um Marilyn Manson, um cantor depravado, aleluia, como vê a Madonna, aleluia, porque quando a igreja não aviva, quem aviva são os cantores mundanos, aleluia. Hoje a igreja tem que avivar o mundo com o Espírito Santo, aleluia. Sim, a Deus. Estamos cansados da mundanidade, estamos cansados de ver crente mundano, geração mundana. Hoje queremos ter uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Oh Deus de poder, Deus de glória.
A nossa geração tem que ser uma geração cheia do Espírito Santo, aleluia. Aí fala, pastor, eu estou viejo. Irmão, não importa. O Espírito Santo derrama sobre os viejos, sobre os ninhos, sobre os jovens, sobre todo, irmão. Não há idade para receber o Espírito Santo. Não há idade para receber o Espírito Santo. Há que buscá-lo, há que anelá-lo em seus corações. Aleluia. A diminuição do Espírito Santo é constante em nossas vidas. Aí fica, não, estou pensando lá, estou pensando. Será que quero ser digno? Ou será que quero ser vazio? Será que quero ser digno do Espírito Santo? Ou será que não quero ser? Irmãos meus, a igreja tem que ser digna do Espírito Santo. Glória a Deus. Aconselho a todos vocês a buscar mais do Espírito de Deus. Aconselho a vocês a buscar mais da presença do Senhor. O que busca, acha. O que busca, acha. Aleluia. Irmãos meus, seja digno do Espírito Santo. Irmãos meus, não importa se vão crer ou não em você seja digno do Espírito Santo, aleluia. E você tem que dançar, dança. Você tem que falar em língua, abre em língua. Você tem que profetizar, tu profetiza em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque se o leão ruge, quem não vai temer? E se Jeová abra, quem não vai profetizar? Aleluia. Isso falou o profeta Amós. Necessitamos homens como Amós na igreja. Necessitamos mulheres como Débora na igreja. Mulheres como Lídia na igreja. Aleluia. Diante do Espírito Santo. A igreja tem que envolver a se llenar do Espírito Santo. Aleluia. Nós outros necessitamos menos modalidade e mais estar lleno do Espírito Santo da palavra de Deus. Aleluia. É a palavra que nos llena. Presta a Bíblia. É a palavra que nos llena, aleluia. É a palavra que nos cambia. Quando o Evangelho está lleno da palavra do Senhor, aí ele está lleno do Espírito Santo, aleluia. Mais palavra, mais Espírito Santo, aleluia. Mais Espírito Santo, mais palavra, aleluia. Porque a palavra nos bendiz, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos llena com o poder dos altos céus, amém. Aleluia. Um aplauso para Deus, aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero mais e mais de Cristo. Quantos querem mais? Quantos querem mais? Quantos querem mais? Eu quero mais do poder. Eu quero mais de tua presença. Eu quero mais e mais de. Eu quero mais de Cristo Jesus. De pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem está diante do Espírito Santo, dá glória, dá glória, dá glória. Quem está diante, dá aleluia, aleluia. Quem sente a presença do Senhor nesta tarde, aleluia. Quem sente a bendição do Senhor nesta tarde, aleluia. Amém. Amém. Vamos orar pela palavra, aleluia. E se tem alguém que escutou essa palavra, quer aceitar Cristo Jesus, Amém. sabe de uma coisa? A única maneira de ser cheio do Espírito Santo é aceitando a Cristo Jesus. A única maneira de tu provar a llenura do Espírito Santo é de entregar tua vida a Cristo Jesus. Ainda há tempo de entregar tua vida a Cristo Jesus. Cristo Jesus quer habitar em você. Cristo Jesus quer cambiar a tua vida. Não deixe para amanhã o que pode ser hoje. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Amantíssimo Padre Celestial, Senhor, te dou graça, Padre, pela palavra. Te dou graça, Padre, por esse momento de bendição, Senhor. Nesta tarde, Padre, bendiza nossas vidas. No dia, Padre, de bendição e teu poder, Senhor. Oh Deus, queremos ser cheios do teu Santo Espírito. Queremos ser cheios do teu Santo da bendição, Padre. Nesta tarde, Padre, damos graça por tudo, Padre. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus para sempre. Amém. Ele